Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um bate-papo de final de dia. Meu nome é Luiz Fernando Roxo. Nos programas de quarta-feira a gente conversa sobre estratégias de long and short e outros tipos de estratégia quantitativa. Esse é o nome do nosso programa, um nome meio comprido, vamos tentar escolher depois um nome mais curto. De qualquer maneira, o nosso bate-papo hoje fala sobre arbitragens e outras estratégias, tipo estratégias de análise técnica, mas não visuais, estratégias quantitativas numéricas. A gente vai usar planilhas, a gente vai usar outros tipos de estratégia para tomar a decisão. Muito bem, esse programa, para a gente já ir se acostumando, ele tem a primeira meia hora comigo, a gente vai falar mais ou menos até aí às 5 para 7, e a última meia hora, os últimos 25 minutos, já que eu já dei uma atrasada hoje, atrasamos por um problema técnico, fica com o TG, o Ronaldo TG, que é o nosso especialista em análise técnica, em estratégias quantitativas, e que complementa aí junto com o Collor a nossa equipe quantitativa, a nossa equipe de gráfico. Gente, primeiro, caímos um pouco hoje, né? Comentando um pouco sobre o mercado, caímos um pouquinho hoje, acho que uma queda comum, uma correção natural. A gente vem com praticamente um mês e meio aí de alta, né? Um mês e meio não, mas um mês e um pouquinho, quer dizer, o ano inteiro, né? De 2012 em alta. Nós falamos no final do ano passado, eu não sou muito de dizer eu falei, eu já sabia, mas nós falamos no final do ano passado que não havia necessidade de um grande ajuste na Europa, ou da definição da crise, ou de uma notícia muito positiva para que o mercado melhorasse e corrigisse pelo menos uns 15 ou 20%. Eu usei até esse termo, se as pessoas se lembram, foi o que eu falei. E de fato o mercado já subiu uns 22 ou 23% desde desse ano, né? Desde o começo do ano, ou desde o mínimo do final do ano passado, não sei exatamente qual é essa mínima, mas o mercado desse ponto já subiu mais de 20%, o que é muito interessante e faz a gente aprender, né? Cada vez a gente aprende um pouco mais. Eu acho que a principal notícia sobre isso, sobre esse comentário que eu fiz, de que uma pequena melhora no cenário já faria com que o mercado melhorasse rapidamente 20, 30%, e não daria tempo da pessoa analisar, esperar subir um pouquinho, para depois começar a entrar aos poucos na bolsa, porque ela perderia esse rally inicial que faz muita diferença no longo prazo. Você está no meio do movimento, depois de 20% de alta, faz muita diferença, fica muito caro, né? Eu acho que a grande lição é que assim, ou a gente está muito bem, não tem crise nenhuma, mas a crise é algo comum. A gente tem uma crise, um problema, uma dor de barriga pelo menos a cada 2 anos. Esse problema da Grécia não é um problema novo. A gente já teve problema no México em 95, no Japão em 90, na Indonésia em 97, Tailândia, Taiwan, depois em 98 a gente teve a Rússia, 99 Brasil, 2002 a gente teve a Argentina, e a gente tem problemas graves de crise econômica, vira e mexe, acostumem-se com isso. E as crises são oportunidades, são grandes oportunidades. É lógico que não dá para você achar o ponto exato, não dá para sair entrando logo que aparece a crise, porque ela pode levar um tempo e você poderia conseguir comprar muito mais barato. Além de conseguir comprar muito mais barato, uma outra percepção que não é todo mundo que tem é o do custo de oportunidade do dinheiro. Não adianta simplesmente o mercado não cair. Se ele passar um ano e meio de lado, você vai perder um ano e meio de taxa de juros, de rendimento. Então, eu acredito bastante nas estratégias de múltiplos lotes, entradas e saídas parciais, e a utilização das crises como um momento de entrada no mercado. Eu acredito bastante nisso. Não é algo simples, são estratégias um pouco mais complicadas, mas é algo que funciona bastante para a gente. Com relação a estratégias de long and short, estratégias de arbitragem, elas servem exatamente para esses períodos de indefinição. Em épocas de crise, em épocas de indefinição, principalmente em épocas de indefinição, mercado de lado, crise nem tanto, mas em mercados de lado ou logo depois de uma crise, as estratégias de arbitragem aparecem com muita
com muita facilidade. É muito comum que apareçam oportunidades de pares que se desarbitraram, que estão fora de um comportamento padrão. Então, vamos entrar aqui no nosso Pair Traders. Vou mostrar para vocês como é que faz, vocês acompanham a maneira como a gente entra e vamos ver alguns pares, aprender, bater um pouco de papo sobre long and short. Fica aberto a pergunta, quem quiser fazer perguntas ou comentários, a gente está à disposição. Se não, vamos aprender um pouquinho sobre arbitragem, vamos acompanhar alguns pares e vamos cada dia entender um pouco mais sobre long and short. E aí, daqui a uns 15 minutos entra o TG falando sobre outras arbitragens, outros tipos de operações quantitativas que não as arbitragens. E hoje tem um bate-papo de uns 10 minutos sobre diferenças entre rompimento e retorno à média, que são os padrões de mercado que a gente conhece, e os tipos de aposta que a gente pode fazer, né? Reforçando o conceito, e acho que vai valer a pena vocês assistirem. Muito bem, vamos lá então. Acho que já cansaram de ver minha cara, né? Opa, está mostrando a outra tela. Se está mostrando a outra tela, nós temos que fazer assim. Pronto, agora vocês estão vendo a tela certa. Estamos com equipamentos novos aqui, então ainda não estamos dominando muito. Muito bem, o que você faz? Você vai em mercado e estratégia, tá? Aperta aqui mercado e estratégia. E aí vai aparecer essa tela. E nessa tela a gente tem início, scanner, mercado, simulador e a última aba aqui é o Pairs Trading. Eu não sei falar direito isso, mas de qualquer maneira é o Pairs Trading e vamos ver como é que ele funciona. Muito bem, está entrando a tela, espero que a de vocês também funcione. Essa é a tela do Pairs Trading, ela é bem simples de funcionar, esconde uma enorme complexidade porque o sistema é muito complexo para ser calculado, para ser feito, facilita muito a nossa vida. Eu já falei isso aqui mais de uma vez e vou repetir, não tem nenhuma ferramenta desse nível no Brasil, mesmo para profissionais, é o melhor sistema de long and short, de acompanhamento de pares que a gente tem, o mais automatizado. É lógico que bancos, corretoras têm os próprios sistemas, mas disponível para operação, eu acredito que seja o melhor. E vamos lá. O que a gente tem? A gente tem aqui dimensões de análise, que fica do lado esquerdo em cima. Se alguém tiver com dificuldade de ver, me avisa, a gente tenta dar um zoom um pouco melhor. E aqui em dimensões de análise a gente tem a ponta do lado esquerdo long e a ponta do lado direito short. E aí a gente pode selecionar por setor, por subsetor, por segmento. Pode colocar o símbolo, né, o código alfanumérico também do ativo long e do short que vai funcionar. E pode fazer também o ON por PN, que são emissões da mesma empresa, né? O mesmo ativo com emissões diferentes. Muito bem, o que nós podemos começar? De que maneira nós podemos começar? A gente pode começar por setor, subsetor, segmento. De qualquer maneira, vamos continuar vendo aqui como é que é a nossa tela. A gente tem aqui métricas de análise. Antes disso, eu acho que para não ficar muito atrasado, a Maria de Souza está dizendo que acha que a diferença quando... Ah, não, deixa para lá. É um bate-papo aqui no chat sobre crise, mas acho que a gente não precisa participar. A Maria de Souza só estava batendo um papo. Muito bem. Segunda parte do nosso sistema é aqui métricas de análise. E aí a gente pode escolher por correlação ou por outros tipos de métrica, tá? A gente definiu a correlação como a métrica, como a análise, como o indicador estatístico que a gente vai utilizar no nosso Pairs Trader, e eu deixei isso automático para a gente não ter que ficar mudando, porque eu acompanhei e o pessoal dono, né, os donos da empresa,
os analistas que montaram esse sistema de pair traders testaram de maneira muito séria e muito robusta todos os indicadores estatísticos, e esse modelo de correlação que está sendo usado aqui é o que a gente indica. Pode ser que vocês queiram usar outro tipo de indicador. Se vocês quiserem, me avisam, me mandam um e-mail que a gente tenta fazer algum outro tipo de teste, mas eu confio bastante nessa métrica de correlação. Muito bem, a gente pode escolher e fazer uma filtragem pela correlação. A gente pode, por exemplo, escolher os ativos que estão entre uma correlação mínima e máxima. Podemos escolher os ativos, né, os pares que têm uma correlação menor que um determinado número que a gente escolha, ou acho que o mais comum mesmo é escolher os pares que têm uma correlação maior. Por quê? Porque, como a gente falou já na palestra passada e na primeira palestra sobre long and short, é importante que os caras andem meio junto. Não adianta você querer comprar banana e vender laranja. Por quê? Porque aqui a gente está falando de long and short estatístico. O long and short estatístico é diferente do long and short fundamentalista. O long and short fundamentalista, a gente até pode usar essa ferramenta como confirmação ou como acompanhamento, mas a tomada de decisão ela não é baseada, ou ela praticamente não é baseada em dados estatísticos de preço. Ela é baseada em dados estatísticos de balanço, de resultado de empresa. Então a gente vai focar os nossos pair traders, os nossos long and shorts em estratégias quantitativas, em arbitragens estatísticas. A gente vai olhar o comportamento passado de um par e vai olhar como ele vem se comportando, vai tentar perceber algum tipo de padrão, algum tipo de descontinuidade, e aí vai fazer uma arbitragem esperando que esse tipo de padrão se repita ou que essa descontinuidade continue, quer dizer, que essa descontinuidade se mantenha e coisas assim. Então vamos poder escolher qual a correlação que a gente quer, se uma correlação determinada ou se pares acima de uma determinada correlação ou até abaixo de uma determinada correlação. Depois a gente pode escolher o tipo de análise. O tipo de análise a gente pode escolher pegar a ponta long, que é a ponta comprada, o preço da ponta long, do ativo comprado que a gente quer comprar, e dividir pelo short. Isso a gente também já na semana passada definiu que será o nosso padrão, porque é a maneira que o mercado costuma analisar, ou pelo menos a maior parte do mercado, e a gente está definindo isso como padrão para ter o mesmo vocabulário, a mesma linguagem, senão alguém vai estar falando uma coisa aqui e a outra pessoa vai estar entendendo outra coisa diferente. E a gente tem que tomar muito cuidado com números, né? Porque os números, eles são interessantes, eles ajudam, mas eles podem enganar bastante também. E aí, por último, a gente pode escolher um indicador estatístico para colocar no nosso gráfico, para comparar. E os indicadores são muitos, né? Média móvel, a gente tem desvio padrão. Não são muitos não, na verdade a gente só deixou 2. A gente poderia ter um monte aqui. Na verdade a gente está simplificando a análise para que a utilização da ferramenta não seja uma utilização complexa. Se vocês quiserem, a gente pode também liberar. Se eu tiver mais de 3 votos aí dizendo, por favor, libera, aí eu vou pedir para o Luiz Otávio Hermel, que foi o nosso amigo que participou da primeira palestra, liberar para a gente outras análises quantitativas. O sistema está pronto para fazer um monte de análise e usar um monte de indicadores. Mas a gente tem esses dois aqui. Tem o desvio percentual e tem o desvio padrão, tá? E aí você pode escolher o número de períodos de desvio que você quer. Isso acho que a gente vai ter que aprender a calibrar por conta própria. Aqui o default, né, o padrão está como 21 períodos, porque representa um mês, né, um mês certinho. Mas a gente pode colocar um pouco maior, um pouco menor, como vocês vão perceber. Depois a gente pode escolher também o número de desvios padrões. Aqui está como default 2 desvios padrões.
para cima ou 2 desvios padrões para baixo da média do long and short. A gente pode mudar isso, a gente pode deixar um número maior de desvios ou um número menor. Vamos de qualquer maneira começar a brincar com o sistema e aí a gente vai mexendo com isso aos poucos, né? Então vamos começar com a ponta long por setor e a ponta short também por setor. Só clicar aqui em setor e vamos escolher os caras que estão com mais de, vamos deixar o default aí, mais de 50% de correlação e vamos puxar a consulta. Legal. Puxamos a consulta, nós temos um monte de pares aqui, na verdade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Aqui a gente tem CSMO. O que é CSMO? Você sabe, TG? Descobre aí que eu não me lembro o que é. Tô ficando velho, já não sei de qual. Do setor de quê? Depois você descobre pra gente. Depois a gente tem JBS com PIB, então CSMO com JBS. Depois a gente tem JBS com PIB, que também é um iShare com uma empresa. Temos Temar com Telemar, Temar 5 com Telemar ON. O interessante é que é a controladora com a controlada. A Temar é a empresa controladora e a TNLP é a controlada. É legal acompanhar esse tipo de par. A gente tem a CSN com a MMX. Na verdade, a CSN não é uma empresa de mineração, é uma empresa de siderurgia. E a MMX é uma empresa de mineração. Mas também são setores pelo menos complementares, né? E aí a gente tem também Duratex com Rossi e JBS com Small, Bova com JBS e Bradesco com Gerdau. Nossa, tá maluco esse sistema aqui, não tô entendendo. Vamos pôr aqui. Então, eu entendi. Aqui na verdade quando você escolhe setor, ele está escolhendo o que? Ele está escolhendo setor, um setor contra o outro. Então vamos clicar aqui em subsetor, vamos ver o que ele traz pra gente de consulta. Acho que agora agora sim ele trouxe um número bem maior e vamos ver se agora tá mais legal. Tem Duratex com corrente, também tá entre subsetor no setor. Vamos procurar o mesmo setor então. Vamos procurar siderurgia e metalurgia com siderurgia e metalurgia também. Vamos consultar, ver o que aparece. Não retornou nenhum registro. Vamos ver os que tem correlação então maior do que 30%. Vai. Legal. Acima de 30% a gente tem bastante gente. A gente tem Gerdau com Usiminas, a gente tem Usiminas com Gerdau, a gente tem Gerdau ON com Usiminas ON, a gente tem Ferbasa com Goal, a gente tem Usiminas com Goal, a gente tem Gerdau com Ferbasa, quer dizer, que é o par ao contrário. E esses caras, eles estão com um spread, os spreads atuais estão aqui, e se você clicar em cima do par que você quer ver, por exemplo, Gerdau com Usiminas, clicou em cima, o que ele faz? Ele vai mostrar o par pra gente, tá? Então ele vai mostrar o gráfico do par, e aí a gente pode escolher por período. Nesse caso, ele está com um período de um ano, ele está do dia 7 de fevereiro de 2011 até o dia 7 de fevereiro de 2012. E vocês percebam que o laranja, eu vou aumentar um pouquinho o zoom. Isso, acho que agora vocês vão enxergar melhor. Isso. O laranja significa o par. Então, o par, né, o ratio do par. Por que o ratio? Porque é a divisão do long pelo short, a divisão de Gerdau com Usiminas. Hoje, esse ratio está com 1,09 de par, 1,10. E ele já chegou a estar menos de 50% e já chegou a estar
mas não é o máximo, ele chegou até menos de 50% aí na crise do ano passado, entre julho e agosto, mais ou menos isso. E o par agora voltou aí na faixa de mais ou menos 1, né? E tem subido, né? Esse par tem subido aí desde agosto, mais ou menos. Acredito que não tem muito padrão para a gente acompanhar nesse caso. Vamos ver se a gente colocar todos os setores, subsetores. Vou aumentar de novo aqui. Colocar todos os subsetores e vamos consultar o que vem e vamos achar alguém que tenha realmente mais correlação. Eu tô com dificuldade de fazer essas pesquisas aqui, vou ter que aprender um pouco melhor, então vou na mão mesmo, vamos procurar alguns pares que a gente conhece que são interessantes. Por exemplo, Bradesco, vamos por Bradesco, um par que eu acompanho há muitos anos, BBDC4, isso. E do outro lado a gente vai colocar Itaú. Itube. Legal. Vamos puxar a consulta. Tá aqui o par. Olha, a correlação desse par, para vocês verem, é 87%. Era esse tipo de par que eu queria analisar, que eu estou apanhando do sistema aqui. Mas olha que par interessante. Ele está hoje na faixa dos 0,85 é o ratio atual, 0,85, tá? Esse ratio, ele é a divisão do Bradesco pelo Itaú. E essa relação já teve muito mais alta, tá? Por exemplo, em maio, julho do ano passado, essa relação teve 1 para 1, né? Uma ação do Bradesco equivalia a uma ação do Itaú. E hoje uma ação do Bradesco equivale a 0,88 ações do Itaú, o que é algo comum, porque esse par ele é mais ou menos assim, quer dizer, o Itaú valendo um pouco mais que o Bradesco. Vamos puxar desde 2009, por exemplo, ver se a gente consegue ver um pouco melhor como é que tem se comportado. Legal, olha lá. Desde 2010, ó, eu tenho aqui o máximo que eu tenho, acho que é isso. Desde 2010, o par oscilou entre um mínimo de 80 e um máximo de 84, 85. Aí, em julho do ano passado, o par começou a subir, o Bradesco começou a passar na frente do Itaú e depois que isso aconteceu, começou a voltar à média, ou retornar a um comportamento padrão. Percebam que a gente tem a média de 21 períodos e eu vou pegar um desvio padrão. Vamos colocar aqui um desvio padrão. Diferente. Deixa eu ver como é que eu mexo nesse desvio padrão aqui. Vamos mudar para 2 o desvio padrão. Por algum motivo ele não está puxando. Então deixa, vamos tirar o desvio padrão, vamos deixar sem desvio padrão, pá. Legal. Então, Itaú com Bradesco é um par que a gente vai acompanhar daqui para frente, vale a pena acompanhar. Depois a Maria de Souza está perguntando, uma pergunta muito interessante, se o mesmo par é mais rentável. Não é. Na verdade, o mesmo par é mais, o mesmo setor, né? Um par do mesmo setor se é mais rentável. Na verdade, não é mais rentável, na verdade, é mais seguro. Por quê? Porque algo que pode acontecer com o Bradesco, por exemplo, uma notícia econômica ou alguma coisa assim, provavelmente vai ter um peso semelhante ao Itaú. Uma notícia boa, uma notícia econômica boa ao Bradesco é uma notícia econômica boa ao Itaú, porque são empresas muito parecidas,
né? Uma notícia ruim para o Bradesco costuma ser também uma notícia ruim para o Itaú. E aí essa arbitragem, a oportunidade da arbitragem vai acontecer quando? Quando, por exemplo, uma notícia ela mexe radicalmente com um dos papéis e não mexe com o outro. E aí o mercado vai lá e distorce, né? Distorce um comportamento tradicional. E depois que essa notícia passa, que as pessoas entendem um pouco melhor do que se trata a notícia, muitas vezes esse esse comportamento volta ao comportamento tradicional, e aí é que vem a oportunidade de ganho. É nesse momento que vem a oportunidade de ganho. Então, está respondida aí minimamente a pergunta da Maria de Souza. Segunda coisa que a gente pode concluir é que eu preciso aprender um pouco mais sobre esse programa. Eu não estou ainda dominando, mas o programa é muito bom. É que eu só assisti apresentações, não sou tão craque nele ainda. Um outro par que a gente está pedindo para analisar, que eu pedi aqui, ó, BBAS3 Banco do Brasil, ponta comprada, Itaú ponta vendida. Vamos mandar consultar. Já mandamos consultar, clique em cima do par que ele mostra. Também muito semelhante, né? A gente sempre teve um comportamento padrão, né? Aí para março, abril do ano passado, houve um aumento significativo do Banco do Brasil em comparação com o Itaú, e depois houve uma queda, voltando para níveis até abaixo, né? do nível padrão, que era na faixa de 0,72 a 0,73. Essa faixa amarela nos mostra isso, né? Onde é que está o par hoje, e a faixa verde é a faixa do desvio, né? É a faixa do desvio. Muito bem. O que a gente pode ver também de setor? Vamos ver, por exemplo, CSN com Usiminas, por exemplo. São dois do mesmo setor e empresas absolutamente diferentes, né? Uma empresa é controlada um pouco pelo governo, um pouco também por uma fundação, por fundações, que é a Usiminas. Ela não tem um dono, ela não é administrada por uma única pessoa, como é o caso da CSN. Já a CSN não, ela é administrada com mão de ferro pela família Steinbrück, né? E isso mostra muita diferença na qualidade da gestão desses dois caras. Olha lá, correlação é baixa, 66%. Então, repetindo, a Usiminas é uma empresa mais mal administrada, né? O processo decisório é mais confuso, e a CSN não, é uma empresa extremamente eficiente em termos de gestão, e é por isso que nos últimos 10 anos a CSN cresceu 2-3 mil%, enquanto a Usiminas subiu 1/3 disso, 1/4 disso, alguma coisa assim. Então, muito bem. Como é que anda esse par agora? Esse par agora está na faixa de 1,50 mais ou menos, tá? 1,5144. Como é que ele vem se comportando no último ano? No último ano o par chegou a estar mais ou menos 1,20. Lembrando que nesse caso a CSN é a que a gente está comprando. A gente vai estar long na melhor administrada e vai estar vendida na Usiminas, que é pior administrada. Percebam o que? Percebam que no começo a CSN caiu com relação a Usiminas, depois, a partir mais ou menos de março do ano passado, a CSN subiu com relação a Usiminas, depois ela veio caindo, caiu muito, né? A CSN caiu muito, principalmente na crise do ano passado, quando todo mundo perdeu junto, né? Então elas chegaram a estar com uma relação de 1,10, a Usiminas praticamente custando a mesma coisa que a CSN, ou 10% mais caro, e agora a relação está 1 para 1,51. Significa que de setembro, agosto para cá, o par aumentou muito, né? O spread aumentou muito. A CSN com relação aos Usiminas aumentou muito. Será que dá uma arbitragem aqui? Vamos ver
nos últimos 3 meses, como é que anda esse par? Uma relação muito parecida, quer dizer, CSN subindo muito com relação a Uzi Minas. E vamos ver no último um mês. No último mês a gente teve um comportamento em que a Uzi Minas melhorou com relação a CSN no começo, depois piorou um pouco, melhorou e agora ela piorou. Então, assim, no curtíssimo prazo, daria até uma compra de CSN e uma venda de Uzi Minas. Num prazo um pouco mais longo, aí daria o quê? Daria uma venda de CSN e uma compra de Uzi Minas. E num prazo bem longo mesmo, né? A gente simplesmente teria que ficar um pouco assustado, porque a Uzi Minas está valendo cada dia menos, né? Então, assim, apostar a favor da Uzi Minas é uma aposta um pouco perigosa, tá? Por que apostar a favor da Uzi Minas é uma aposta um pouco perigosa? Porque a gente tem percebido nos últimos anos que a CSN está se afastando gradativamente da Uzi Minas, subindo mais porque é uma empresa melhor administrada, ela tem melhores fundamentos. Então, se você for fazer uma aposta contra essa tendência, né, vendendo a CSN e comprando Uzi Minas, tem que ser alguma coisa de curtíssimo prazo, esperando simplesmente um retorno à média, tá? O normal é a gente esperar esse par dar uma afundada, cair mais, na hora que ele der uma parada, aí a gente entra comprando CSN e vendendo Uzi Minas, que faz um pouco mais de sentido. Hoje eu acredito que não tem oportunidade com relação a isso. Vamos ver um outro par interessante. Vamos ver OGX. Não vou pôr a mais cara pela mais barata. Petro 4 com OGX. Situação muito parecida de Uzi Minas com CSN, né? Por quê? Porque nesse caso quem é melhor administrada é a OGX, né? A OGX é uma empresa privada, é uma empresa que tem um potencial de crescimento muito grande, contra a Petrobras, que é uma empresa conhecida, uma ótima empresa, só que mal administrada, é uma empresa administrada pelo governo, né? Muito bem, olha que interessante esse par de um ano e pouco para cá. A relação foi a seguinte, né? A relação, a Petro subiu com relação à CSN durante o começo de 2011 até mais ou menos maio. De maio a mais ou menos setembro, quando a gente teve a pior parte da crise, a Petrobras subiu muito com relação à OGX, né? E aí tem uma lição que a gente vai ver daqui a pouquinho. Depois a Petrobras caiu com relação à OGX e a gente vem mantendo mais ou menos esse nível de 1,40 e a gente passou várias vezes por esse nível de 1,40, sendo que nos últimos 2 meses, né, com o início da produção da OGX e com as notícias positivas de OGX, a Petro caiu muito com relação à OGX. Qual é a ponta que seria mais interessante estar comprada se você fosse acompanhar esse par durante muito tempo? É preferível estar comprada da OGX do que estar comprada na Petro. Então, se você for vender a OGX para comprar Petro, tem que ser em alguns cenários. Vamos conversar sobre isso. Primeiro cenário, a OGX subiu muito com relação a Petro e você espera que ele dê uma corrigida, um retorno à média. Isso a gente vai aprender a fazer e vamos fazer algumas vezes. Segundo cenário, e aí eu tenho que daqui a pouco já parar o nosso programa porque vai entrar aqui o bate-papo do TG. Segundo cenário, é o cenário em que espera-se que o mercado suba rápido, ou espera-se que o mercado suba devagar, ou espera-se que o mercado caia. Por quê? Porque olhando para a OGX e olhando para a Petrobras, quando o mercado sobe, é normal que a OGX suba mais, tá? Pelo menos até hoje, a OGX sempre subiu mais rápido quando o mercado subia muito e caiu mais rápido quando o mercado caía muito. Por quê? Porque ela tem um beta maior do que o beta da Petro. Eu vou explicar com o tempo o que é o beta. Significa o quê? Que quando o mercado sobe, ela sobe mais rápido. Quando o mercado cai, ela costuma cair mais rápido. Ou pelo menos no passado ela fazia isso. Então, cenários que se espera grandes altas, melhor estar posicionado em OGX. Cenário que se espera uma
uma crise, a Petro ela é bem mais segura do que a OGX. Por quê? Porque ela é mais consolidada, ela já tem produção, ela tem geração de caixa, ela paga dividendos. Então, em cenários que se espera que o mercado afunde, é melhor estar na ponta da Petrobras. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse começo de bate-papo. Eu estou aprendendo a mexer no sistema tanto quanto vocês. Eu conheço os conceitos, mas o sistema ainda não conheço tão bem. Então, até aprender a mexer bem, ainda vou dar essas gaguejadas, vou fazer essa estripulia toda. Mas acho que foi interessante para a gente aprender alguns conceitos, entender algumas coisas e para que vocês se metam a mexer no sistema. A lição de casa de hoje para quarta-feira que vem é: vai no Pass Traders, testa cada uma das coisas, entende o que é cada uma delas. Isso é bem interessante. Gente, vamos passar agora para o TG. O TG vai conversar um pouquinho com a gente sobre estratégias de análise técnica, principalmente não visuais, né, quantitativas. Eu só vou abrir a tela aqui para ele para facilitar a vida dele. Vocês vão ter que olhar minha cara só mais alguns segundos. Legal. Então, eu vou ajudar o TG aqui. Deixa eu ver se está tudo certinho. Tá. Então tá bom. Eu tô saindo, o TG vai entrar e ele vai explicar um pouquinho pra gente como é que funciona alguns conceitos com relação à análise técnica. Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Ronaldo, TG. O pessoal já me conhece de substituto do Collor quando ele entrou, ele teve a semana de férias. A gente já conversou um pouquinho sobre análise técnica. A minha especialidade, entre aspas, eu faço operação com opções usando um pouco de análise técnica e um pouco de análise quantitativa também, sem ficar olhando muita figurinha, sem tantos conceitos visuais. E a gente vai conversar um pouco hoje sobre um pouco da base dessa teoria de análise quantitativa, um pouco dessa história que são os rompimentos e o retorno à média. Mais ou menos como a gente enxerga. O Roxo já explicou esses conceitos nas palestras que ele deu e dava, e a gente fez um slide para vocês para tentar resumir isso, que seria a base do nosso conceito, e é o que a gente vai trabalhar a partir de então. Esse seria o nosso início. Vamos ver se todo mundo está vendo agora. É isso aí. A gente vai falar sobre retorno à média e rompimento. Qual seria a diferença da análise técnica normal ou do nosso... Vamos lá. Isso. O mercado passa uma boa parte do tempo rompendo ou retornando à média. E é esse tipo de movimento que a gente vai explorar nos nossos setups e na nossa estratégia. Nós vamos agora dividir isso em duas partes, a parte do rompimento e a parte do retorno à média. Aqui a gente construiu uma tabela. Vamos já abrir tudo para acabar o... Opa. Aqui. Quando a gente aposta no retorno à média, a gente tem alta probabilidade de ganho, os retornos são pequenos, nós estamos sujeitos a grandes perdas quando dá errado, quando o mercado vira contra nós, e as características são: é o pessoal que compra no suporte e vende na resistência, é o pessoal que faz lançamento coberto. Então é importante a gente ter um stop definido, e é o que ocorre no mercado. Uma boa parte do tempo, a maior parte do tempo, o mercado está retornando à média.
Quem aposta no rompimento está apostando numa baixa probabilidade de ganho, mas os retornos são grandes, as perdas são pequenas. É o pessoal que vende a perda de um suporte e compra o rompimento de uma resistência. É quem compra a opção fora do dinheiro. E não pode sair muito cedo, tem que deixar os ganhos entrarem. É o que o mercado faz em aproximadamente 20% do tempo. Então vamos retornar para comparar as duas. O retorno à média tem alta probabilidade de ganho. O rompimento tem uma baixa probabilidade. O retorno à média gera pequenos retornos, ou seja, ganha de canequinha e perde de balde. O rompimento ganha de balde e tem várias pequenas perdas de canequinha. Como exemplo das duas análises, nós temos o Buffett para o retorno à média, é o cara que compra empresa que está subavaliada, que compra boas empresas que passam por momentos difíceis, ou quando o mercado está num momento difícil, que o preço cai muito. Seguradora, enfim. E do outro lado nós temos o George Soros, que sempre é o cara mais ativo, é o cara que aposta contra a Libra, é o cara que tem uma postura mais ativa no mercado, sempre apostando num rompimento. O BTS está perguntando, TG, qual dá mais grana? Você tendo uma boa estratégia para os dois conseguem gerar bastante grana. Só você ter o setup, ou ter um plano, que é o que a gente defende também aqui, que você precisa ter um plano. E a outra, que você precisa ver o que mais te deixa confortável fazer, porque o retorno à média geralmente tende a ser mais lento e o rompimento tende a ser mais rápido. Então você precisa ter acompanhar os rompimentos, você precisa ter o seu plano, acompanhar, essa aqui está prestes a romper, ou qual eu vou entrar quando romper, qual que vai ser o rompimento que eu quero, qual que é o nível de rompimento. E o retorno à média é mais simples, simplesmente vai caindo, você pode ir fazendo entradas parciais e saídas parciais. Então tudo isso, independente do que dá mais grana ou não, as duas dão grana, significa você ter um plano e seguir esse plano. E dentro desse plano você tem setups, e dentro dos setups você tem entradas, saídas, stop. O cruzamento de média, o tipo de agulhada, é um tipo de rompimento. O BTS diz, cruzamento de média, tipo agulhada, é qual tipo? Cruzamento de média é rompimento, né? Porque a hora que você tem as médias abrindo, você está apostando no rompimento, você está comprando força, você não está comprando fraqueza, ou no caso, no retorno à média, você compra fraqueza. Fraqueza como? Você compra fraqueza de o mercado já subiu muito, já caiu muito e cansou de subir, ou cansou de cair, ou vai dar um tempo, ou vai congestionar por um tempo. Esse seria a compra de retorno à média. No rompimento, você sempre está comprando força. Você está apostando que o mercado vai romper para algum lado, se romper para cima você compra, se romper para baixo você vende, aluga e vende. Vamos para o próximo slide, que a gente já dá para entender melhor daí. Vamos lá. Na prática, algumas estratégias aqui de quem faz retorno à média e quem usa rompimento. Quem faz o retorno à média é o cara do lançamento coberto, o cara que faz lançamento coberto, o cara que sempre quer dar uma mordidinha no mercado e ficar tirando de pouquinho, faz a vaca, que é uma estratégia um pouco mais avançada com opções. No caso da análise técnica, é o cara que usa candle de reversão fora das bandas de Bollinger, ou que usa o fechou fora ou fechou dentro, compra no suporte e vende na resistência. E no caso fundamentalista, compra ações de empresas de valor que estão momentaneamente depreciadas, tal como Citibank, GM na crise de 2008. Para quem se lembra, a ação do Citibank chegou a valer $1, $5, muito barato, despencou de 60 para 5. Então esse cara, isso é o que o Buffett faria.
no momento. Ele compraria empresas depreciadas, que são empresas de valor, são empresas boas, são boas empresas, são empresas sólidas que foram momentaneamente afetadas por algum tipo de evento, por algum tipo de crise. No rompimento, a gente tem como exemplo a compra de pozinho, que é uma estratégia bem conhecida para quem acompanha o Roxo já há algum tempo. Compra de opções no dinheiro ou ATM. O boi, que também quem acompanha o chat do Roxo ele já exemplificou bastante. E vende quando perde um suporte, aluga e vende quando perde um suporte e compra na superação na resistência. E pessoas, no lado mais fundamentalista, são pessoas que compram ações de empresa de crescimento, tal como a Microsoft nos anos 80. Quem comprou a Microsoft nos anos 80, hoje em dia está milionário fácil. Então essa é a diferença, tanto dando exemplos com opções, com análise técnica e de análise fundamentalista também. A Maria perguntou, TG, o retorno à média também é após a quedas? Lógico. Sempre no caso, qual que é a estratégia? Se você trabalha com opções, sempre que você tem uma subida muito rápida, ou tem uma subida, muitos dias subindo, é natural o mercado dar uma parada para descansar, ou dar uma quedinha, dar uma correção. Você pode usar isso também. E no caso que você está perguntando, após uma grande queda, sempre que tem uma queda, existe um clímax de queda, existe um clímax de desespero, e daí você vai estar comprando. O que comprar, quando comprar, como comprar, isso tem que fazer parte do seu plano e de ter que ter um setup que você gosta. Eu vou comprar quando superar tal coisa, ou não. Conforme for caindo, eu vou comprando aos poucos e aumentando meus lotes para fazer o tão famigerado preço médio para baixo, que todo mundo diz que não é para fazer, mas de repente, no exagero de queda, seria interessante. Algumas coisas que a gente sempre defende aqui, entre a gente, que eu, o Roxo, as entradas parciais, saídas parciais, caiu, compra mais, vai dobrando os lotes, mas tudo isso dentro de um plano. Não adianta chegar e só fazer caiu, vou comprar mais, que a empresa pode estar indo para o buraco e você está indo junto. Então tudo isso tem que fazer parte da sua seleção de empresas, trabalhar sempre com ações e opções de grandes, opções tem que ser líquidas, não tem jeito, mas sempre trabalhar com ações de grandes empresas, trabalhar com ações líquidas que permitam você ir piramidando lotes, tanto na entrada quanto na saída. E se for o caso de opções, nós não temos muita escolha. Atualmente temos 3 ou 4 que são mais líquidos, Petro, Vale, OGX e BVMF um pouco. O pessoal está tentando dar liquidez em outras empresas, mas ainda a liquidez é muito empossada. Aqui no Brasil a gente só praticamente teria liquidez nessas aí, e não tão longas. O Alex está perguntando, TG, você não considera a tendência principal? Sim, lógico. E a parte de você considerar a tendência é o que está dentro do seu plano. Se dentro do seu plano você está trabalhando com recuo, você vê a tendência principal, marca um recuo ou estabelece o que seria um recuo para você e compra o rompimento, tanto para cima quanto para baixo desse recuo. A gente vai a gente vai mostrar alguns exemplos práticos logo mais aqui, mas seria interessante também que vocês que estão assistindo mandar sugestão para a gente, vamos testar tal setup, eu tenho um setup assim, é interessante, eu faço isso, a minha ideia é essa, porque daí a gente consegue colocar numa planilhar para vocês, achar exemplos e discutir qual seria a melhor maneira de fazer os trades ou fazer a leitura desse conceito. A ideia principal tenha um plano escrito, se possível. Dentro desse plano, trate as suas estratégias. Dentro das estratégias, trace setups, entradas, saídas, stop, retorno. Sim, lógico. Isso é o principal. Quando você opera a favor da tendência, você está operando rompimento. Quando você está operando contra a tendência, você está operando retorno à média. Então, se você tem uma tendência e está operando retorno à média, você vende quando ele está subindo e compra quando ele está caindo. Se você está operando a favor da tendência, você compra sempre que romper um nível de preço que seja
importante, que seria a resistência no caso. A tendência também é meio, como vou dizer, entre aspas, não tão certo, né? Assim, define uma tendência de alta. Então, isso vai estar no seu plano. Tendência de alta para mim é quando a média de 21 virou para cima. Tendência de alta para mim é quando fez um zigue-zague para cima, ou fez um pivô de alta. Tendência de alta quando tal média virou para cima ou virou para baixo. O importante é, se você está operando rompimentos, se está em tendência de alta, você está comprando. Se está em tendência de baixa, você está vendendo, ou alugando e vendendo, ou lançando, ou enfim. O importante é você ter no seu plano. Definindo a tendência, você vai definir se você vai operar rompimento, se você vai operar retorno à média. Eu gosto muito de operar retorno à média, eu me sinto mais confortável, mas é por vários fatores. Eu não acompanho todos os dias. Eu não acompanho todos os dias, mas eu tento montar operações e vou conduzindo-as de acordo com o que o mercado me fala. Eu normalmente tendo a operar no gerúndio, eu não opero se vai romper ou se vai voltar. Eu opero quando romper, quando estiver rompendo. Então eu tenho critérios de rompimento, critérios de cansaço de operação, de tendência, e isso é importante, que cada um estabeleça os seus critérios, tanto de tendência, ou quando já subiu, o que é subir demais, o que é cair demais, o que é uma tendência de alta, o que é uma tendência lateral, o que é ou sem tendência, o que é uma tendência de baixa. Isso é o que vai fazer, são as bases do sistema, e o importante é ter um sistema. O BTS aqui pergunta, mudança de tendência é um rompimento? Não, depende, né? No começo acaba sendo como um retorno à média, mas a partir do momento ela vai se transformar num rompimento, né? A Maria pergunta, depois você vai detalhar. Eu vou mostrar alguns exemplos agora aqui, mas ao longo dos próximos chats a gente vai analisar mais profundamente. Hoje eu estou dando mais as bases da nossa filosofia aqui, né? Essa aqui seria assim a base da base. Então aqui, eu vou mudar o slide. Aqui nós temos alguns exemplos, né, de setups de análise técnica, por exemplo, sobre retorno à média e rompimento. Esses são os detalhes. Então, um retorno à média, fechou fora, fechou dentro, ou seja, fechou fora, fechou dentro da banda de Bollinger, pode indicar um cansaço da tendência, né? Um candle de reversão fora das bandas de Bollinger, supondo que todos saibam que é um candle de reversão, o que é uma banda de Bollinger, mas a gente vai exemplificar. Um candle fechando fora da banda de Bollinger, tantos por cento também, que a gente pode definir isso aí em função de várias outras coisas. Ou seja, um fechamento muito acima da banda de Bollinger pode indicar um cansaço ou que pode ter uma correção no dia seguinte. A tática de guerrilha, que é do Capra e do Vélez, para quem conhece. E, no geral, é identificar um cansaço na tendência prévia. Não é que a tendência vai reverter, é simplesmente que ele vai dar um tempo. No caso de opções, que é o que eu trabalho, se eu quero fazer um lançamento coberto, eu espero ter uma grande subida. Eu espero o mercado subir vários dias seguidos, ou uma semana seguida. E a hora que eu vi que houve qualquer hesitação do mercado, é um ponto bom para lançar. Então, olho alguns indicadores, eu olho suportes e resistências e faço a minha escolha de strike, de qual é a operação que eu vou fazer, olhando o cenário geral. Depois eu vou detalhar também. E no caso do rompimento, o que eu gosto de operar bastante, congestão de topo e fundo, de fundo ou topo, que são os retângulos. Esses são muito fáceis, é difícil você acontecer, mas quando acontece é só esperar e traçar o seu plano, que é uma coisa mais fácil. Eu prefiro operar coisas mais fáceis. As congestões intermediárias, que seriam os padrões de continuação, que é o que a análise técnica chama de triângulo, flâmula, bandeira, etc. Mas eu
para mim são apenas congestões intermediárias, normalmente são padrões de continuação, mas quando não geram uma continuação, eles tendem a acelerar o movimento contrário, então também dá para operar. Perda de suporte forte, rompimento de resistência que já foi testado anteriormente. Podemos colocar critérios como com volume forte, depois de determinado cenário, ou seja, o importante é traçar o cenário e dentro desse cenário você trabalha ele. E como o Alex perguntou, o recuo dentro de uma tendência prévia, eu posso trabalhar esse rompimento também. Então, eu defino. Então, veja que tem vários novas terminologias aqui, novos vocabulários que são, eu como venho na análise técnica, eu uso muito da parte de análise técnica, mas que você tem que definir. Por exemplo, o que seria um candle de reversão? Ou qual é o desvio padrão e os períodos que você considera na banda de Bollinger? O que significa congestão para você? O que é uma congestão? O que é um pivô? Definir o que é o suporte, o que é resistência. No caso de rompimento, definir o que é um rompimento. Não dá simplesmente para jogar a palavra. Então, a gente vai pegar aqui o Shark agora e vai mostrar para vocês algumas... Vamos mostrar alguns exemplos. Vamos lá. Eu vou colocar um gráfico da Petrobras aqui. Diário, só para mostrar mais ou menos o que eu quero dizer. Deixa eu ver, tá dando para todo mundo ver aí? Acho que tá, né? Eu vi olha isso aqui. Vamos mostrar aqui, dar um exemplo de vários. Ó, aqui, por exemplo, nós temos um fechou fora, fechou dentro. E o mercado congestionou um tempo. Tá dando para ver aí? Esse é um fechou fora, fechou dentro. Esse aqui pode ser considerado um candle de reversão fora da banda. Ó, ele fechou um tanto fora da banda, fez um candlezinho de indecisão aqui e despencou. Então, outro cenário de retorno à média. Eu vi um rompimento. Aqui nós temos um cenário de rompimento. Cadê? Vou pegar o curso aqui mais bonitinho. Aqui, ó, esse rompimento aqui. Isso é um cenário de rompimento. Ele ameaçou perder um suporte aqui embaixo. E aqui fez um rompimento e foi embora. E está ameaçando fazer a mesma coisa de novo, ó. Tivemos um fechou fora, fechou dentro aqui, deu um recuo de 2-3 dias, formou um suporte aqui, e aqui nós estamos vendo um possível rompimento. Outro rompimento, aqui. Rompeu aqui e foi embora. Então, olhando o gráfico, você tem que estabelecer o seu padrão de rompimento e retorno à média. Eu gosto de usar a banda de Bollinger, eu gosto de usar média, eu gosto de usar fechamentos e não simplesmente rompimentos intradia. Fica mais calmo de trabalhar, fica mais tranquilo de trabalhar no caso do gráfico. Já que a gente está aqui, a gente pode falar um pouquinho da Petro segundo esse conceito aqui. A Petro formou uma congestão de topo aqui de poucos dias, entre 24 e 30 entre 24 e 33 e o topo aqui de 25,90. Um rompimento de um desses lados poderia dar trade. Se você é das opções, perdeu o suporte, venda, lance dentro do dinheiro, rompeu a resistência, compre no dinheiro ou a primeira fora. Então, Petro aqui está numa congestão. Isso é o que seria
que a gente faria, fazendo a leitura do jeito que a gente está exemplificando para vocês. Vamos dar uma olhada na Vale. A Vale é mais enroscada porque tem vários gaps. Aqui tem vários desenhos que eu fiz nas outras apresentações, mas no caso da Vale, como a gente pode ver, ela está aqui. Vamos dar uma arrastadinha. Ela está numa tendência de alta de curto prazo, escapando do triângulo aqui, e a próxima resistência em torno de R$45, onde nós estamos esperando para dar algum trade entre 40 e... Vamos ver o fechamento aqui. 40 abertura, isso. Entre 44 e R$45 pode dar algum trade nessa faixa aqui. Se for de retorno à média, ela continua nessa congestão grande que ela já está faz tempo. Eu já tinha traçado isso aqui alguns meses atrás, mas ela continua na congestão grande e saindo de um triângulo. Fechando com qual a GX, só para ficar nas que tem opções. Também já cheio dos desenhos que eu fiz da outra vez aqui. Rompeu uma resistência aqui, como todos podem ver, e desandou a subir. Agora, teoricamente tem caminho livre até aqui em cima, até na faixa dos 20. Vamos ver quanto que é isso aqui. Até na faixa dos R$20, R$21, ela teria caminho livre para subir sem nenhum tipo de interferência gráfica. Tem um fundinho aqui na faixa. Pera aí. Aqui. Tem um fundo aqui na faixa dos 19, 18,50, 19, que é bem perto de onde está agora, mas ainda tem uma porcentagem de ganho, mas quem comprou já comprou, por enquanto está só mantendo. Nos próximos chats a gente detalha mais esses planos. A gente vai começar. O parceirado perguntando, acredito em 19 até sexta. Eu não sou de fazer previsão, não. Como eu disse, eu trabalho no gerúndio. Eu trabalho assim. Se chegar a 19 na sexta, eu vou fazer o quê? Né? Esse é o. E se cair para 15 em vez de chegar a 19? Né? Então. Eu prefiro operar no gerúndio. Eu acho que operar no gerúndio é mais, assim, em vez de acreditar que vai romper, eu acho esperar romper para daí tomar uma atitude. O que interessa é você saber, o que vai fazer quando chegar lá. Quando vai chegar lá ou como vai chegar lá não faz muita diferença. O porquê chegou lá também não faz muita diferença. O interessante é você saber, chegando em 19 eu vou comprar mais, eu vou vender, eu vou lançar, eu vou travar, o que eu vou fazer. É isso. Como eu estava falando, nos próximos chats a gente vai detalhar um plano. A gente pode acompanhar aí algumas ações que vocês peçam. Assim como o Roxo faz no programa, no chat de opções, seria interessante vocês participarem também para a gente conseguir andar junto. E não só pedindo para analisar papéis ou cenários, mas também sugerindo setups para a gente dar uma testada, sugerindo... deixa eu mudar aqui para minha cara. Vamos lá. Para vocês sugerirem setups,
para vocês traçarem planos com a gente, até definição de stop, definição de realização parcial, definição de o que a gente vai fazer com cada papel, o que a gente vai fazer com aquela, se vai lançar, se vai se proteger, se vai fazer um long and short, enfim, que vocês participem, dando sugestões, porque é assim que a gente consegue aprender junto e bater o mercado, que é uma coisa tão difícil, e o principal, bater o mercado de uma forma tranquila, sem muito atropelo, sem se perder muito. Esse foi só uma pequena introdução. Espero que nos próximos chats a gente esteja junto, que a gente acompanhe junto aí com vocês. Esperamos sugestões, qualquer coisa, manda um e-mail para o Roxo, manda um e-mail para mim. Vou aqui passar o e-mail para quem quiser. tgkraus@hotmail.com, e o Roxo é lroxo@bonifinvest.com.br. Estou passando o meu. Obrigado pela audiência de todos. Esperamos nos ver até na próxima semana. Boa noite a todos, bom descanso, boa janta, boa noite.